recentemente tivemos no Pernambuco um caso que mexeu com o Brasil inteiro, né? E eu percebi que ao mexer com o Brasil inteiro, aqueles que vivem de vender desgraça, de vender polêmica, pegaram aí um prato cheio, inclusive contra a igreja. Eu fico indignado quando eu gosto de ver, né, os telejornais, e eu vejo jornalistas famosos, apresentadores de jornais famosos, dando a notícia com uma grande dose de sarcasmo, quando vão citar o nome do Papa, do Bispo, da igreja, e dizendo, e focando apenas na polêmica que Dom José apenas citou, né, um artigo que diz que quem comete um crime contra a vida automaticamente está num estágio de excomunhão, porque não está comungando com a fé católica. Ponto. Ficaram só nessa polêmica e ferveram aí, mas ninguém comentou, ninguém aprofundou no assunto, né? Que realmente é uma coisa que abalou, mas que está aí, pode acontecer com mais pessoas. Ninguém fala mais, só ficaram na polêmica e ninguém se aprofundou nesse assunto. Fala para nós a visão que vocês, do Provida, tiveram com relação a tudo isso. Bem, nós acompanhamos de perto esse caso e lembrar o seguinte, que o estupro é um ato indigno contra a mulher, e principalmente com a criança. Mas esse ato, essa violência, não pode ser justificada com outro ato de muito maior violência, que é o aborto. E esse homem que cometeu esse desatino, esse crime, ele vai ser julgado de acordo com as leis brasileiras. Para isso temos o Código Penal. E qual vai ser a pena aplicada a ele? 6 a 12 anos. E se nenhum advogado quiser defendê-lo, será nomeado o defensor público. Agora imagine o outro lado. A criança não cometeu um crime, não tem direito a advogado, não tem direito à defesa, e qual é a pena que lhe é aplicada? A morte? Ora, então há uma inversão de valores. Ele, estuprador, culpado, e daqui a alguns anos estará de volta à sociedade, e as crianças inocentes serão condenadas à morte. E obviamente nós somos contra a pena de morte, nós desejamos a pena de morte também a esse homem. Então, qual foi a posição nossa do Provida? Junto com o padre lá de Alagoinhas, e uma pessoa nossa do Provida esteve lá. Foi dizer àquela senhora, no caso a mãe daquela criança, que dissesse sim à vida. E ela estava convencida disso e a imprensa não noticiou. Ou seja, a mãe não era a favor do aborto. A mãe, no caso a avó das crianças, era contrária ao aborto. E aí retiraram a menina, levaram para um outro hospital, blindaram, o conselho tutelar, um assistente social e os grupos feministas impediram-nos que nós do Provida falássemos de novo com a família e também o padre, e disseram para a mãe, a sua filha tem que fazer o aborto, que senão ela corre o risco de vida. E nós entendemos a dor dessa mãe, dessa avó, e ela deu o consentimento, porque ela foi ludibriada, porque ela foi enganada. Então foi a posição nossa do Provida, que defendemos lá? Que essa gestação deveria ir mais adiante, chegar a 5 meses, 6 meses, e fazer ali uma cesárea, e essas crianças então iriam para um UTI pré-natal, e a medicina está avançada, e nós já atendemos outros casos de gravidez, de crianças com 9, 10 anos que conseguiram ter os seus filhos, e se porventura aquela família não desejasse, né, no caso a avó, os netos, ela iria para o sistema de adoção. E ao invés de estarmos salvando uma vida, no caso a menina, estaríamos então salvando 3 vidas. E se acaso essas 2 crianças não viessem a vingar, ou seja, teríamos a certeza que todos nós lutamos até o fim a favor da vida. Sem dúvida nenhuma. E você que está nos ouvindo, que é pai e mãe, que tem 2, 3, 4 filhos, quando um filho seu está doente, o que você faz? Você dá mais atenção ao filho que está doente. E é esse o mesmo caso. Essas crianças, no caso, precisariam de mais assistência do Estado. Todos os recursos deveriam ser colocados à disposição para salvar as vidas. A UTI pré-natal, os melhores pediatras, os melhores médicos, e até mesmo encaminhar para outras cidades, se assim fosse. Mas não. O imediatismo, a cultura da morte, condenaram simplesmente pelo fato do pai ser um criminoso. E as pessoas são muito preconceituosas, porque acham que pelo fato do pai ser estuprador, o que vai nascer dali são 2 mini estupradores, 2 mini bandidos, quando na verdade essas 2 crianças, a imagem
da criação de Deus, são crianças exatamente iguais ao seu filho, ao meu filho, com todo um potencial e toda uma vida pela frente.